espumas elastoméricas, né? Então o nosso foco vai ser sobre esses produtos, porém, essa tecnologia, a gente quer abordar aqui o tema do PMOC, tá? Que é um tema recente, e falar também, né, um pouco sobre a eficiência energética e o controle de condensação e a função do isolamento térmico nessa parte da instalação, né? Então, eu quero, para começar, apresentar para vocês a Armacel, tá? Então, a Armacel é uma empresa bastante antiga, né? E ela, na década de 50, ela criou essa tecnologia de isolamento térmico em espuma elastomérica, à base de borracha sintética, né? E isso é uma tecnologia que foi uma mudança muito grande naquela época, porque até então todos os materiais eles tinham um problema muito grande com a permeabilidade ao vapor de água, tá? E a gente vai ver isso mais adiante. O isolamento térmico para baixas temperaturas, né? O ponto crítico que ele tem é a permeabilidade ao vapor de água, porque a umidade do ar, na forma de vapor de água, ela tende a entrar no material, né? E ali dentro ela condensa e encharca o material de dentro para fora, tá? Então essa tecnologia Armaflex, que é a espuma elastomérica, ela foi desenvolvida na década de 50 e de lá para cá ela foi ganhando mercado porque ela é um material que tem uma aplicação mais rápida e prática, né? E tem essa vantagem de não precisar ser impermeabilizada. Então, além da obra ser mais rápida e prática, existe uma tendência do material permanecer seco por muito mais tempo, tá? A Armacel hoje tem 25 fábricas, né, distribuídas em 16 países, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos até o final do ano passado 2 fábricas, né? Então nós, no final do ano passado, nós precisávamos fazer a ampliação na nossa linha em uma dessas fábricas, e como lá não teria mais espaço, a gente decidiu migrar toda a nossa produção para uma fábrica só, né? Uma fábrica grande, fica agora em Santa Catarina, e lá a gente produz materiais de espuma de polietileno e espuma de borracha no formato de tubos e mantas, tá? Para isolamento térmico. Então, para começar, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Existe uma concepção, né? Uma percepção do mercado de que o isolamento térmico é uma parte do sistema que não tem importância, né? É uma parte não muito importante, porque ele não impede a partida do sistema, né? Ou seja, diferente de um controlador, um atuador de válvula, um motor ou alguma coisa desse jeito, que se tiver mal instalado ou com mal dimensionado, eu não consigo fazer o sistema funcionar corretamente. O isolamento térmico, ele tem esse problema, tá? Os problemas que são decorrentes do isolamento térmico mal instalado, mal dimensionado ou com materiais errados, né? Eles só aparecem quando o sistema entra em operação depois de alguns meses. Então, o que acontece é que as empresas conseguem entregar a obra, faz o sistema rodar, faz o start da obra, e sai da obra, e depois de 3, 4, 5 meses começam a aparecer os problemas no isolamento térmico. E aí a empresa tem que voltar e ficar fazendo correções, né? Eventualmente tem que fazer reparos ali na instalação, né? Comprar novos materiais, gastar tempo, mão de obra. Eventualmente tem que substituir ou repintar alguma parte da infraestrutura ali, forro ou parede que foi danificada, né? Então a gente quer trazer essa percepção de que, embora ele não impeça a partida do sistema, ele é fundamental para o bom funcionamento, para a boa operação do sistema, tá? Então vamos lá. A primeira etapa aqui da nossa apresentação, ela tem como foco o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, né? E a gente quer falar o quê? Qual é a relação do PMOC, né, com o isolamento térmico, tá? Então, o PMOC é algo que sempre existiu, né? Sempre também existiram as regulamentações, as normas, né, que falam de manutenção. Porém,
o que aconteceu em 2018 foi que foi editada uma lei que já está em vigor, que obriga que todos os edifícios de uso comunitário, ou seja, hotéis, shoppings, etc., que tenham um sistema de ar-condicionado, que eles tenham um PMOC, né, um plano de manutenção, operação e controle, e que esse plano esteja de acordo... aqui era só a data, né? Então, a lei entrou em vigor em 2018, as instalações tinham 180 dias, né? Então, de 4 de janeiro para cá, esses 180 dias já passaram, né? 4 de janeiro de 2018. E aí, o que essa lei diz? Né? Que os planos de manutenção, eles têm que estar de acordo com a resolução 9 de 16 de janeiro da Anvisa, 16 de janeiro de 2003, né? Desculpa. E também que ele tem que estar de acordo com as normas técnicas ABNT, que se apliquem, obviamente, a isso, né? Então, a gente vai apresentar aqui um pequeno resumo, né? Com certeza tem mais do que isso, mas é um pequeno resumo de um estudo, né, nessa resolução da Anvisa em algumas normas, tá? Principalmente aqui a 13971, que é sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e aquecimento, manutenção programada, e a 14679, que é execução de serviços de higienização, tá? Em sistemas de ar-condicionado e ventilação. Então, quando a gente fala dessa resolução da Anvisa, né, na parte onde se fala de fontes de poluentes, tem as tabelas, e nessas tabelas é possível identificar como fonte de poluentes os fungos, tá? Fonte de poluente biológico, né? Nos fungos, os principais fatores de risco, né? Entre eles vai estar lá isolamento térmico, tá? Úmido, térmico e acústico, tá? Então isso é um problema, e a forma como é indicada aqui para correção é controle de condensação rígido, e a gente vai falar sobre controle de condensação mais adiante, é um dos temas da palestra, e eliminação dos materiais porosos contaminados, né? Então, se o material está, o isolante térmico acústico, se ele está contaminado com micro-organismos, eu tenho que substituir ele, tá? Não pode mais ficar lá. E lembrando, né, essa resolução sempre existiu, né? E sempre deveria acontecer. O que a gente sabe é que resoluções normativas, as próprias normas ABNT, eles não são procedimentos obrigatórios, são referências, né? Porém, desde o ano passado, agora a gente tem uma lei que, de fato, obriga, né, sob pena de multa, o não cumprimento, né? Então, a gente tem um primeiro ponto nessa resolução da Anvisa. Um segundo ponto, né, ainda falando das fontes de poluentes, só que agora dos poluentes químicos, do tipo material particulado, tá? Os principais fontes de poeira e fibras, tá? Devem ser evitados, e a forma de correção é evitar isolamento termoacústico que possa emitir fibras para o ambiente, tá? O que isso quer dizer, né? Se eu tenho lá um duto que passa numa área climatizada, tá? Isso no mall de um shopping ou no auditório, né? Se o duto passa por ali, não é recomendado que se faça isolamento com material fibroso, tá? Mais uma vez, né, essas recomendações sempre existiram, e agora é que elas estão tendo que ser cumpridas, né? Então, da resolução da Anvisa seriam esses dois pontos, né? Lembrando que é de extrema importância, né, para quem trabalha com a manutenção desses sistemas, fazer um estudo aprofundado da resolução inteira e dessas normas inteiras, né? O que eu estou mostrando aqui para vocês é só o impacto que isso tem no isolamento térmico, né? Então, passando agora para a ABNT 14679, e aqui eu não vou colar partes, né, da norma, porque tem direitos autorais, mas essa norma sobre serviços de higienização, né, ela tem no item 6.2.7, tá, uma recomendação direta, né,
bem clara sobre substituição do isolamento térmico acústico se houver qualquer evidência de dano, deterioração, delaminação, umidade ou fungos, tá? Então, isso daqui corrobora, né? Se soma à resolução da Anvisa. Se o material está contaminado, como já dizia a Anvisa, ou se ele está danificado ou apresenta umidade, ele tem que ser substituído, tá? E aí, essa próxima norma aqui, que é da manutenção programada, ela veio para complementar isso, né? Como que eu vou identificar, como eu vou saber quando esses materiais estão com esses problemas, tá? Então essa norma, a 13971, ela estabelece que o isolamento térmico, tá? E aí na tabela, não tem aqui a tabela, mas eu acho que, se não me falha a memória, a tabela do item 5 da norma, tá? As tabelas do item 5 e 6, ela estabelece todas as partes do sistema onde o isolamento térmico deve sofrer inspeções periódicas, inspeções visuais, né? E aí praticamente é o isolamento da obra inteira, dutos, tubulações, trocadores de calor, né? E tudo mais. Então, né, repassando aqui num resumo rápido, a gente tem a lei 13589, tá? Que está em vigor já desde 16 de janeiro do ano passado e obriga a seguir a resolução 9 de 16 de janeiro de 2003 da Anvisa, tá? Essa resolução é de domínio, né, está publicada no Diário Oficial, só buscar, e as normas ABNT aplicáveis. Então, a resolução recomenda controle rígido da condensação e eliminação de materiais porosos contaminados. E também evitar isolamento termoacústico que possa emitir fibra no ambiente climatizado, tá? Está escrito lá no ambiente, mas subentende-se que é um ambiente climatizado, né? Se esse elemento não está em contato com o ambiente climatizado, aí está sujeito à interpretação, né? E já a norma 16679, ela recomenda a substituição de isolantes termoacústicos úmidos ou contaminados, né? Um resumo, né? Na verdade é danificados, deteriorados, úmidos, né? E por fim, a 13971 recomenda inspeção periódica, inspeção visual no isolamento térmico, tá? Conclusão, né? Em termos práticos, assim, né? A partir de agora, espera-se que uma instalação de um edifício de uso coletivo tenha inspeções periódicas programadas, tá? Para se observar o isolamento térmico em busca de pontos de umidade, em busca de material deteriorado, material com proliferação de micro-organismos, né? Onde tem umidade geralmente se tem micro-organismos, né? Fungos, etc. Tá? E identificados esses pontos, eles têm que ser imediatamente substituídos, tá? Corrigidos, tá? Então isso é algo que, como eu disse, não é nenhuma novidade, né? São normas e a própria resolução que já existiam há muito tempo. O que passou a existir desde o ano passado é a obrigatoriedade de se cumprir, tá?